Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, nós estamos retornando, depois de um longo período de férias, onde tivemos a oportunidade de recompor as energias. Estamos voltando para retomar então as nossas tarefas na FEAC. Já iniciamos as atividades ao longo da semana e hoje, especialmente, estamos retomando o estudo do Livro dos Espíritos, esse trabalho que a gente realiza nas sextas-feiras. Portanto, sejam todos bem-vindos, não é? E que Jesus possa nos abençoar, não só nessa noite, mas como em todo o ano que nos aguarda aí de muitos desafios. A gente inicia também abraçando a todos os nossos amigos que se encontram conectados com a FEAC em seus lares, através da rede Amigo Espírita, agora da nova rádio, a Rádio Brasil Espírita, que é a antiga Rádio Nova Fraternidade, que mudou de nome, e em breve estará com sinal como Rádio FM, mas é uma rádio web hoje com muita procura. Os nossos amigos também da FEAC, que a gente tem notícias que estão acompanhando o estudo em casa. Eu gostaria de endereçar um abraço especial para todos, inclusive para a nossa amiga Adelaide, que a gente teve notícia que ela fica acompanhando lá fielmente nas sextas-feiras. Um abraço, Adelaide, um abraço para o Ivan, a família toda. E, enfim, o Antônio Luiz, os demais membros que hoje não estão presentes, mas se encontram em casa. E a você que está nos acompanhando pela primeira vez, num espaço que nós inauguramos, que é a sala conferência. No site da FEAC, nós estaremos transmitindo toda a semana, não é? Terça, o estudo do Amor e Sabedoria de Emmanuel, às 20h30. Na quarta-feira, a partir da próxima semana, nós estaremos transmitindo a reunião pública da FEAC, não é? Primeiro, às 7h30, o estudo que é realizado pela Maria Azevedo, né? O nome da nossa companheira, a Cida, para vocês eu posso falar, a Cida, de 19h30 às 20h15. E às 20h15 em diante, a gente vai fazer o estudo do Evangelho, dando sequência ao estudo doutrinário que a Cida estará fazendo. Na quinta-feira, os princípios básicos da doutrina, às 20h30. Tudo isso na sala conferência. Entrou no site da FEAC, feac.org.br, no cantinho esquerdo tem um link, conferência interativa. Clicou no desenho, cai na sala, só digitar o nome, Renata, Distrito Federal. Desculpa. Renata, Belo Horizonte. Aí dá o sigma, já cai dentro da sala. E lá na sala tem a oportunidade de interagir, perguntar através do chat, né, dos textos. E lá nós estaremos na terça e na quinta com imagem e vídeo. Imagem e áudio, né? Vídeo e áudio. E quem não pode vir à casa nas sextas-feiras, horário 19h30, normal, a gente transmite tanto no site, quanto na rádio FEAC Minas, quanto na conferência. Então tem 3 ferramentas para acompanhar o trabalho de sexta-feira. Com isso, com tantas facilidades, significa que nós vamos ter muito trabalho esse ano, se Deus quiser, para levar a mensagem do Evangelho, no processo do atendimento aos corações, facilitando cada vez mais, para que a gente não tenha desculpa amanhã, que a gente não viu, que a gente não participou. Então agora nós estamos com belos desafios. Portanto, boa noite para todos novamente. Vamos iniciar o nosso trabalho, sem delongas. Bom, no nosso último encontro de dezembro, dia 20 de dezembro, não é isso? Dia 20 de dezembro, nós fizemos um trabalho em torno da questão 259 e depois trabalhamos o Evangelho.
Então nós vamos retomar o ano de 2014 com a questão 259, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Livro esse, Renato, não sei se você sabe, ele foi editado em 18 de abril de 1857. Temos que falar, porque senão perde o emprego, viu, Marco Aurélio? Estamos no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Pergunta 259, que já foi trabalhada durante 2 semanas de dezembro, mas nós vamos retomar para pegar o gancho para 2014. Ok? Desculpem os 5 minutos de introdução. Mas vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo. Tudo que vos sucede no mundo não significa que foi escolhido, que foi solicitado. Continuando. Até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. O que significa gênero? Tipo, a espécie, a maneira. O que mais, Gino? Que tem a mesma característica, semelhante. Oi? Necessidade. Vamos lá. Escolhestes apenas o gênero das provações. Ponto e vírgula. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Os detalhes são consequências. A senhora está fazendo uma coxa de retalho. Já fez coxa de retalho, dona Eustáquia? Já? Na hora que... Aí a senhora se propôs a fazer uma coxa de retalho. Na hora que a senhora estiver costurando a coxa de retalho, só estiver escolhendo, né, a cor, né, o design, as consequências estarão de acordo com aquela escolha que você fez naquele momento, entendeu? Como é que vai ficar essa coxa de retalhos? Vai ser em decorrência da sua ação. Agora, lá no plano espiritual, a senhora pode ter pedido para reencarnar e trabalhar a vida toda fazendo coxa de retalho. Deu aí? Sofrimento. Depende. Porque a vida da gente é uma verdadeira costura. Tem que ficar costurando o tempo todo, né? E é um desafio. Então vamos continuar. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. A escolha foi desafiadora. Reencarnar e viver no meio de malfeitores. Isto já traz todo um contexto
de induções, de estímulos, de arrastamento. É isso que Kardec que a espiritualidade está explicando para Kardec. Agora, quais os atos que esse espírito iria praticar? Ele não teria como prever. É impossível. Porque vai depender da circunstância. É como numa partida de futebol. Deixa eu conversar com o Gino. Uma partida de futebol. Os dois times entram em campo com orientação, porque o time está numa posição X no campeonato, né? Do lado de lá o adversário tem uma característica, né? Faz de conta que o time vai jogar na casa do adversário, com a torcida, contra. Então o time recebe todo um aparato orientativo para enfrentar uma circunstância. Aí beleza, aí entra, aí o pessoal faz prece. Deus nos proteja, Deus nos ajuda. Do lado de lá o povo está também fazendo prece, né? Porque é um tal de entrar em campo. Faz o nome do Pai. Você sabe o que é isso? Isso é ranço do passado. Porque os gladiadores, quando pisavam na arena, suplicavam proteção aos deuses, né? Para dar sorte, para sair com vida. Mas já melhorou bem, porque agora sai com vida, né? Mas vamos voltar. A circunstância do jogo, a forma com que o adversário... De repente o adversário mudou a tática. Eles estavam prevendo uma coisa e o de lá estabeleceu uma projeção que de repente desmonta todo um planejamento. Aí o time de futebol composto de 11 vão ter que se ajustar ali naquele momento. Então o comportamento do time, o técnico e os próprios jogadores não podem prever. Deu aí? Tanto que muitas vezes numa partida de futebol, começa o jogo, de repente o time dá um branco lá, começa a dar tudo errado, aí tem que ir para o intervalo, vai entrevistar os jogadores, o que aconteceu? Eu não sei. Nós nos programamos para uma coisa, mas chegou lá, ficamos sem saber. O comportamento foi diferente. Porque a diversidade traz efeitos, reações psicológicas. Deu aí? Aí o indivíduo vai ser convidado a ter atitudes para vencer aquelas adversidades. É mais ou menos o que acontece nesse contexto que os espíritos estão trazendo da reencarnação. A gente se prepara, sabe o que nós vamos enfrentar no geral. Agora, como que nós vamos reagir e quais serão as opções, as escolhas, é impossível prever. Não tenha dúvida. Vou continuar que o texto vai ajudar. Quer ver? Olha. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Vou lá. Aqui falou de vontade e de livre arbítrio. Vamos buscar Emmanuel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando vai falar da casa mental. Que a casa mental, nós temos vários departamentos. Não é? Nós temos a memória, a criatividade, o desejo, e por aí vai. Isso tudo está no nosso campo mental. Mas existe um fator importante nessa organização empresarial que é a nossa mente, que se chama vontade.
Emmanuel define a vontade como a gerência. A vontade é que determina. É o carro-chefe. Não é? É diferente do desejo. Você pode desejar uma coisa, mas isso não significa que, efetivamente, isso faz parte de um contexto superior. Porque o desejo está muito mais vinculado a prazer, a emoção, a sensação. Captou, Marco Aurélio? Um exemplo. Você tem desejo de... Vamos pegar uma coisa simples. Eu gosto muito desse exemplo. Você tem... De vez em quando você tem um desejo de comer chocolate. Entendeu? Você está com desejo. Bom, eu queria comer chocolate. Mas aí, a situação não está muito boa para você comer chocolate, não. Aí vem a consciência, aciona, ó, alto lá. Aí, efetivamente, você pode se render ao desejo, ou você pode determinar uma atitude soberanamente justa, equânime, importante, que vai dizer para o desejo: não vou me render a você. Fica quieto, porque eu sou a vontade. Aqui o carro-chefe sou eu. Captou a diferença? Então, vontade, essa gerência é extremamente importante para a gente estudá-la. Por quê? Como é que funciona o psiquismo nosso? O chocolate, deu vontade de comer chocolate. Por que deu vontade? Porque existe instaurado na sua intimidade um reflexo. Esse reflexo é fruto da experiência que você teve, que se repetiu mergulhado no chocolate. Deu aí? Então instaurou um reflexo. Esse reflexo, ele foi então formatado por um hábito, por um comportamento, ok? Então, quando o reflexo é acionado por conta do chocolate, uma imagem, um cheiro, etc., acionou na sua intimidade esse reflexo. Aí o reflexo, bum, explode. Ele aperta o botão do start. Aí o que vem depois do reflexo? Emotividade. Eu estou seguindo um pensamento bem delineado de Emmanuel, e que nós precisamos estudar isso, se possível, todo dia. Aí, quando a emotividade esboça, pós o reflexo, plasma a ideia. É o chocolate. Eu quero comer chocolate. A ideia antecede a atitude, a palavra e a ação. Eu estou sendo literal com vocês. Quem quiser estudar essa matéria está no livro Pensamento e Vida, na primeira lição, intitulada Vontade. Então, observem bem, eu vou voltar. Vocês não estão com pressa, não estão? Começando 2014. Né, dona Sá? Pô, foi para a praia, descansou, não é? Outros trabalharam muito, graças a Deus. Você imaginou se todo mundo parar? Não é? Ia ser meio complicado. Mas vamos voltar. Reflexo, emoção, ideia, palavra e ação. O reflexo e a emoção você não consegue dominar. Não consegue. Um toque é suficiente para promover uma reação. Entendeu? E essa reação ela vai desencadear uma série de situações posteriores. Então, quando Jesus diz assim, vigiai e orai, tecnicamente, Emmanuel está nos explicando que o vigiai e orai não é para que o reflexo não venha se esboçar. Porque é impossível. Impossível. Porque ele está instaurado dentro de você. Eu posso tocar na mão da Renata, posso tocar na mão da dona Nilza. Boa noite, dona Nilza. Tudo bem com a senhora, dona Nilza? Bem, Natal, Novo, etc. O toque na mão das duas promoveu
o despertar de algum reflexo. Diferente, porque são históricos diferentes. E diga-se de passagens, eu toco em você aqui, vai esboçar um reflexo. A partir do momento que ela estiver consciente, porque se ela estiver focada em outro ponto, não é o físico, captaram? Porque o físico, ele tem importância quando você está atento a ele. Deu? Eu toco no ombro dela, agora. Daqui a 5 minutos eu toco de novo. Daqui a 5, não vou nem falar 5 minutos. Daqui a 1 minuto eu tocar de novo, vai esboçar outro tipo de reflexo. A emotividade vem em sequência. E quando a emotividade vem, ela vai plasmar uma ideia. Quando a ideia começa a tomar corpo, é a hora do evangelho. Não é lá atrás. É a hora do evangelho entrar em cena. Opa, que pensamento é esse que bateu aqui? Deu? Na hora que o pensamento bate, é que a gente tem que ficar atento. Por isso é que a gente bate muito, e tem algumas pessoas que tem hora que até por nos acompanhar há algum tempo, falam, você repete isso demais. Eu falei assim, porque eu não entendi ainda, por isso que a gente vai repetindo. Vigiai, primeiro, antecede o orar. Jesus é didático. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, gente, não está porque você pensou na maçã. A tentação está depois que você comeu a maçã. Complicou, foi tudo agora. Porque depois que saboreia, é que vai vir as consequências. Não é porque você pensou. Eu vou relembrar, eu vou brincar com vocês, vou relembrar meu tempo de confessionário. Há muitos séculos atrás. Aí chegava a pessoa no confessionário, padre, eu pequei. Ué, o que você fez, minha filha? Nossa, mas eu fiquei pensando naquilo, porque era tudo proibido, né? Aí era proibido fazer. E se fizesse, muitas vezes ia até para a guilhotina, né? Então, padre, pequei. Então, vai Ave Maria, Pai Nosso, Salva a Rainha, e etc, para você ficar livre disso. Porque enquanto a pessoa está no Pai Nosso, pelo menos ela não pensa nisso. Pois é, porque o joelho no milho é para não sair pirulitando por aí afora. Mas eu quero dizer o seguinte, tecnicamente, por você não ter recurso, é melhor você segregar, você decepar. Entendeu? Você não sabe como é que lida. Então tem muita gente procurando religião para ficar livre do pecado. Porque aí não vai pensar naquelas coisas. Só que o que acontece? Depois que acabou o culto, a missa ou a reunião espírita, ele vai voltar para enfrentar o quê? Os desafios da vida. Aí o pastor, o médico, tem gente que elege médium como sacerdote, é uma beleza. Aí aquela turma lá, a reunião, né? A vibração do centro, o pessoal de férias fica assim, nossa, eu estava tão desprotegido sem o centro. Eu falo, mas peraí, está significando que você está precisando ficar uns tempos sem o centro. Porque de repente o centro pode estar significando um ponto de fuga. Que aí você fica longe, né? Aí você está passando no outro quarteirão. Tá bom, é um recurso para fugir, tem hora que é importante. Mas na realidade, para a gente entender como nós somos infantis no trato. Quando a ideia esboçou, é a hora de você entrar no vigiar. O que é vigiar, Carlos Alberto? É pegar uma espingarda, ficar atento. Não, não é isso. Porque nessa posição o ladrão entra. Se você ficar preocupado com o ladrão, quando você menos assustar, ele está lá dentro, lá antigamente a gente falava, lá na dispensa, lá levando o fubá, levando o trem todo. Não. O vigiai é o momento que Jesus indica o caminho. É focar a luz e agir no bem. Porque se você ficar num circuito de complexidade, que ainda traz um conteúdo de muito arrastamento, de muita pressão espiritual, você vai perder. Não tenha dúvida. Porque o arrastamento
As questões do passado, elas são muito fortes, Gino. Elas são muito intensas. Porque foram vividas com intensidade. Básico. O chocolate para um, não é? O falar mal para o outro, o desejar mal para o outro, são questões que muitas vezes apresenta-se dentro da nossa intimidade, que costuma ser um monstro arrasador, avassalador. Fora da caridade não há salvação. É esse o caminho a ser percorrido. Captaram, gente? Por quê? Você focando na luz, a luz vai gradativamente penetrar na região sombria da nossa intimidade e como que como que ela fosse agindo para ir desarticulando a treva, sem brigar com a treva. E foi o Senhor Jesus que nos ensinou dizendo: não resistais ao mal. Porque se for resistir o mal, é como se a gente fosse esticar uma corda de um lado e o mal esticando a corda do outro. Geralmente a corda arrebenta. E afirma o adágio popular que ela vai arrebentar para o lado mais fraco, que é a do nosso desejo. Porque o nosso desejo, ele ainda, ou melhor, para a nossa vontade, o desejo vence. Entendeu? Porque o desejo, ele tem mais volúpia do que a nossa vontade, pelo nosso atual estágio evolucional. Os espíritos superiores, a vontade é mais soberana do que o desejo. Porque o arrastamento ao mal já foi substituído pela inspiração ao bem, pela adesão à prática da fraternidade. Deu aí? Marco Aurélio, participação sua. Eu vou beber um pouquinho de água, por gentileza. O que você gostaria de trazer para nós? Ao microfone. Desculpe, mas eu acho que está voltando um pouco. Sem problemas. Na questão do exemplo que deu do futebol, né? Dois times estão lá, daí eu pensei assim, o juiz expulsa o artilheiro do time. Mas aí pensei também no caso, por exemplo, de uma família. Aí estão lá os filhos, né, a mulher, o marido, e aí vai que o chefe da família, o marido, desencarna. Costuma ser a melhor coisa do mundo. Não estava no script, por exemplo, dos filhos que estão ali, né? Na hora deles escolherem estar encarnando a família, né? Pensei nisso também. Marco Aurélio, partindo do princípio que foi uma desencarnação programada, por exemplo, para legar uma oportunidade através do óbito de uma performance de uma viúva e de uma desenvoltura de órfãos. Vamos pensar assim, ok? Porque existem desencarnações que podem ser precipitadas. O indivíduo escolheu um gênero de vida que ele, de repente, não suportou e fez uma bobagem. Ele alterou um circuito de muita complexidade. Isso acontece muito mais do que se imagina. Mas vamos pensar num contexto de programação. Eu brinquei ali, a Gislene até virou na cadeira ali, né? Quando você falou assim, de repente veio o óbito, né? E aí eu brinquei dizendo, costuma ser a melhor coisa do mundo. A partir do momento que foi programado, não tenha dúvida que foi a melhor coisa do mundo. Para todos. Porque uma desencarnação nesse contexto, ela beneficia tanto aquele que parte quanto aqueles que ficam. Tanto aqueles que estão no plano espiritual quanto os outros que estão nas adjacências daquela família. São os parentes mais próximos, os parentes mais distantes, etc, etc, etc. Então, por que eu disse assim, que é
um grande projeto. Porque, partindo do princípio que haverá desafios a serem vencidos, por exemplo, no âmbito sentimental, a dor da perda, a repercussão psicológica, a fragilidade, as dificuldades econômicas. Estou deixando por último as dificuldades econômicas, mas costumam ser as dificuldades econômicas um grande entrave que redunda numa série de outros acontecimentos. Ainda mais no mundo materialista, porque costuma o indivíduo ficar torcendo para o indivíduo não desencarnar porque ele é o provedor. Mas deixa esse assunto para outro dia. Então, a necessidade, a escassez vai promover uma série de acontecimentos que vai caracterizar várias reencarnações para aqueles que estão no contexto de muitas lutas, de muito sofrimento. Vamos lembrar, por exemplo, um exemplo singular para nós é a própria história de Francisco Cândido Xavier, que reencarnou no ano de 1910, no dia 2 de abril, e foi viver dificuldades das mais complexas, em nível familiar, em nível econômico, não é? A perda da mãe, que para ele foi um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento da mediunidade dele, para a sustentação de outras grandes dores que viriam bater na porta dele e de toda a família. Enfim, um fenômeno extremamente importante que significou para Chico quase que uma necessidade como criança de entender o mundo espiritual, porque lá se encontrava o tesouro do coração dele, que era a mãe. A mãe volta para acolher o filho, e ali a mediunidade vai se desenvolvendo num processo quase que natural, partindo do princípio que um órfão de 5 anos começar a ter contato com a mãe de uma forma assim tão explícita, tão palpável, ajudou muito ele a ter algum tipo de segurança na área mediúnica ou de confiança, embora tenha ele sofrido amargamente com a mediunidade nos primeiros tempos. Nós temos depoimentos dele, alguns que a família espírita não conhece, que ainda não chegou a hora de acessar esses documentos, em que ele conta as augúrias que foi esse período. A orfandade, no caso da mãe, que não tinha nem tanto a ver com as questões econômicas, porque já eram eles extremamente pobres, com muitas limitações, lá naquela distância tão próxima da gente, mas na época tão longa que era Pedro Leopoldo, que para chegar em Pedro Leopoldo era uma luta. Hoje, 20 minutos, você viaja e chega por lá. Deu aí? Distância, falta de recurso, falta de escola, falta de livro. Chico é um espírito que teve muitas experiências, que ele teve a oportunidade de ter se envolvido muito nas questões culturais. E ele, quando criança, livro lá era raridade. É muito complicado, muito complexo você fazer uma avaliação de fora daqueles que estão passando por augúrias em qualquer setor da existência, né? Então, as nossas dores, elas precisam de ser compreendidas como uma oportunidade para que nós possamos valorizar a vida. Embora alguns, em meio a dores, querem desvalorizar a oportunidade e chegam a tirar a própria vida. Deu, Renata? Por favor,
Nós contratamos o Marco Aurélio, ele trabalhava lá com o Serginho Grossman, lá na Rede Globo. Então, ele que fica correndo com o microfone aqui na FIAC. Vai lá, Renata. Já é para cima, está aberto. Pronto. Dá para ouvir? Sim. Um pouco voltando na pergunta, fica sempre uma dúvida na minha cabeça quando há o planejamento, normalmente de um grupo, né? Não apenas de uma encarnação, mas de um grupo que reencarna em conjunto. Se uma das pessoas falha de forma a alterar o planejamento, assim... dos outros. Ele altera de uma forma substantiva aquele planejamento. Como que a espiritualidade que está ali amparando consegue reorganizar de modo a não prejudicar os demais que não têm não tem culpa daquela escolha, da vontade, do livre-arbítrio de um indivíduo, assim. Isso acontece com frequência. Eu queria entender espiritualmente se eles têm um plano A, B, C, se eles... Entendeu? O gostoso o Sócrates tinha uma metodologia chamada maiêutica. A pessoa perguntava, aí ele falava assim, mas o que você acha? Eu devolvia a pergunta. E o bonitinho que ela fez a pergunta e ela mesmo já começou a responder. Como é que é? Mas tem plano A, tem plano B, etc, etc. Renata, deixa eu terminar o texto e nós vamos chegar aqui. Quer ver? Olha, só os grandes acontecimentos, nós estamos te respondendo. E adequando aqui para mim terminar a leitura. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhestes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções. Porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás. Mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Caiu a telha, estava escrito nas estrelas. Até cantou a Melinha. Isso é sua época. Ganhou festival, hein? Eu estava meio enferrujado com as coisas antigas. É só voltar para a FIAC que a gente começa de novo. Então vamos pensar o seguinte, Renata. O texto é extremamente esclarecedor. Vamos pensar que você escolheu um caminho acidentado no âmbito familiar. Que você sabe que terás de tomar muitas precauções. Porque grande é a probabilidade de caíres. Probabilidade de cair é diante daquelas dificuldades que nós assumimos enfrentar. Ok? Agora, só cai quem é imprudente. O texto aqui é claro. Então vamos pensar numa... Eu gosto muito desse exemplo. Uma família de 4 pessoas. Pai, mamãe, filhinho e filhinha. Para formar os pares. Né? Para dar uma conta razoável. Todos os 4 se comprometeram a estabelecer aquele vínculo para formar a família. Ok? E todos se comprometeram com uma determinada tônica, porque as famílias têm tônicas de vida. Vamos imaginar, as famílias têm projetos para serem construídos. E esses projetos, eles têm as suas particularidades. Então tem o projeto da família, tem o projeto do papai, tem o projeto da mamãe, tem o projeto da filhinha e tem o projeto do filhinho. Em vários momentos, esses projetos se intercambiam. O projeto da filhinha tem a ver com o projeto do filhinho.
e de alguma forma com o do papai e com o da mamãe. Tem tudo a ver. Mas de repente, nesse contexto, faz de conta que o papai resolve passear. De repente ele viu um rabo de saia lá do outro lado da esquina. Aí cismou que está apaixonado. E costuma o rabo de saia representar uma oportunidade de esboçar um reflexo. O reflexo é a emotividade. A emotividade é a ideia. E a ilusão toma corpo. De repente, é um desafio do papai. Ok? Porque o papai foi muito passeador lá para trás. E agora, em nome de assumir responsabilidade, ele pediu ajuda para o Senhor para constituir família e para passar pelos percalços e resistir o arrastamento do rabo de saia. Rabo de saia, gente, vocês desculpem, isso é linguagem lá do interior, lá da minha terra. Né? O rabo de saia representa aqui o simbolismo do canto da sereia. Ficou poético, né? Ficou mais bonitinho, ficou mais ajustado, Gislene? Canto da sereia. Se tiver outra coisa aí, vocês me ajudam aí depois. Mas é a mesma coisa. É isso mesmo, tá vendo? Não é conversar com gente educada, nobre, outra coisa. O que vale é que ele teria essa oportunidade. Por quê? A dificuldade da filhinha é em outro setor. Mas a dificuldade do filhinho pode ser no mesmo setor do papai. Pode ser. Ok? Então, o contexto que o papai pode vir a se complicar, se, por exemplo, ele encanta-se com esta cantiga da sereia e parte para outras experiências, esta atitude, com certeza, trará repercussões para os demais que estavam reunidos para ajudá-lo naquela área. Ok? Diga-se de passagem, tal é a responsabilidade que se o filho, por exemplo, tem algum arrastamento, alguma tendência, alguma fragilidade, não é só com o rabo de saia, mas a abandonar responsabilidades, de repente, o que o pai fez pode ser, de alguma forma, uma influência que venha a inspirar e ele se desgovernar com responsabilidades lá na frente. Então, assumiu o indivíduo uma responsabilidade e a sua atitude, que repercutiu numa atitude de um terceiro, passa a ser uma somatória de compromissos que virá a bater no coração dele num outro momento no seu estágio evolucional. Seja para que ele tenha a oportunidade de viver essa experiência novamente, ou, de repente, viver ao lado de um outro coração, um outro espírito, que tenha uma tendência a um envolvimento para passear pelas estradas da ilusão, e ele viver o que ele, com a sua atitude agora, promoveu de dificuldades para os outros que sofreram com as consequências do fenômeno de uma atitude. Vocês desculpem, eu estou dando uma volta, estou construindo um painel, até usei um simbolismo aqui que pode até estar coincidindo com experiências de alguém que está aqui ou que virá, que está nos acompanhando ou que virá assistir essas imagens depois. Qualquer semelhança é mera coincidência. E, antes de você trazer a sua dúvida, congela ela aí, mas não perde não. É igual embrião, congela. Hoje na natureza não está podendo perder nada.
Porque de repente barateou lá, hoje tem que ficar correndo atrás de embrião. Né? Ou então tem que promover fertilização. Tem que correr atrás do que antes era um fenômeno tão natural, mas que nós julgamos para cima nas irresponsabilidades do caminho. Eu preciso só de fazer um último apontamento. Então, Renata, a experiência que esse grupo vai viver face a um comportamento, ok? Estava muito claro no planejamento espiritual dos 4. Por isso, os 4 se comprometeram em tentar auxiliar. Eu estou colocando como uma situação de uma coisa que já era um projeto, era uma circunstância até doentia, que o indivíduo vem estabelecendo ao longo da sua trajetória espiritual. Existem uma série de outros fatores que um comportamento, ou 2, ou nós podemos até dizer, dos 4, se são 4, os 4 fazerem uma opção de abandonar o percurso. Eu estou colocando a situação de um que abandonou a responsabilidade, mas você pode ter uma situação que 2 abandonam a responsabilidade. 3, 4. Ok. Não tem problema para a providência divina. Por isso é que Jesus, no Sermão da Montanha, depois você toma passo. Não preocupa não, que a turma está dando passo, não sei. Tá? O povo fica querendo tomar passo. Jesus, é bom demais, eu sei. Mas agora nós estamos trabalhando o que é mais importante do que o passe. Doutrina e evangelho. E eu estou falando isso carinhosamente porque eu sei que eu estou sendo ouvido por muita gente que, se não tomar o passe no centro espírita, a semana é um caos. Passe a gente recebe quando a gente está realmente precisando. Vou voltar. Mas você vai tomar o passe, tá, querida? Vou voltar. Porque tem hora que eu sou general, mas daqui a pouco é a manteiga que derrete. Vou voltar. Aí, até perdi, fui falar do passe. Um abandono, às vezes. Tá. Os 4 abandonam. Ah, tá bom. Trabalhar com espírito elevado é outra coisa. Tá, não perde a sintonia. Jesus disse assim, só para não perder: reconciliai com o adversário enquanto está a caminho com ele, para que o adversário não te entregue para o juiz, e o juiz te entregue para o oficial te encerre na cadeia. Aí você fala assim, mas Jesus, o que Jesus estava querendo dizer? Ah, então papai é o adversário? Não. Mamãe, titia, papagaio, a sogra, ninguém é adversário. Existe adversidades. O adversário que existe na nossa realidade espiritual, ele não está lá fora. Nós precisamos estudar evangelho assim. O adversário está aqui dentro. Porque se todos abandonaram a responsabilidade, só ficou você, lembre-se que a equação do evangelho é 10%. Que bom que você ficou. Que bom que você ficou. Porque no atual contexto evolucional, a maioria arrefece. Porque tem que ter fôlego, minha filha. Tarefa espiritual tem que ter maturidade. Por isso que quando alguém vira para mim e fala assim, senhor Casanova, pode contar comigo. Agora eu sou trabalhador da FEAC. Isso eu aprendi com o Arnaldo. E que o Arnaldo aprendeu com o Chico, né? Vai na escala. Chegava um indivíduo para trabalhar lá no meia-meia, Chico, vou te apresentar fulano, o Chico fazia uma festa, louvado seja Deus, venha trabalhar conosco. Passava um pouquinho, o Chico, aquele, foi embora. Que Deus seja louvado. Sim, você faz a festa quando chega. E quando vai, se abençoa. Porque é a tendência. Muitos são os convidados, poucos os escolhidos.
Então 10%. A maioria vai se despertando, a multidão vai se despertando num processo natural. Porque a multidão não tem condições de refletir do que vem a ser prudência, vigilância, renúncia, sacrifício. Multidão não. Multidão não pensa. Multidão vai na moda. Discípulo é aquela mente que está querendo, está sufocada na multidão. Está vivendo uma vida que não atende. Mas vai. Ah, mamãe foi, titi foi, meu irmão foi, eu vou. Por que você está vestindo essa roupa? Ah, está na moda. Você está feliz? Ah, não, aperta aqui, né? Aí tem que pôr cinta, né? Aí, não estou feliz. Mas é assim. Nós nos tornamos escravos do que é aparente. E na realidade nós deveríamos ser servidores do que é o real. Do que liberta, do que alimenta. É tão fácil a gente ser escravo de uma série de coisas. É tão difícil vir a FEACA sexta-feira. Reflita. Eu não respondi, nem vou. Porque agora é a nossa querida amiga, estávamos com saudade, Gislene. Puxa, abre o microfone para cima aí, a chavinha, para cima. Fala para nós que todo mundo quer ouvir. Eu não sei se eu vou saber formular direito, mas assim, se a pessoa é comprometida com determinado campo, que leva essa terceira pessoa, né, igual esse seu exemplo, para esse campo também, né, o desvio dele, ele acaba levando outra pessoa. Que a outra tem tendência. É, exatamente, porque se ela não tivesse, ela não iria, não é isso? Não tem dúvida. Ah, então... Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Até parece que eu vou contar uma coisinha simples. Um exemplo extraordinário. É o exemplo de Francisco Bernardone, que depois ficou conhecido como Francisco de Assis. Ele reencarnou num contexto social de muito privilégio. Porque Pedro Bernardone era o maior comerciante do Mediterrâneo. Ele vendia tecidos, né, e etc. Ele foi criado na opulência. Não é? Ele teve facilidades. Quando jovem, o grupo que ele frequentava era um grupo de jovens que tinha uma vida normal, de jovens, de um contexto, né, social da época, enfim. Ele vivia, no sentido lato, várias experiências, inclusive foi levado para a guerra, porque era um prêmio para os jovens, né, poder participar da guerra. Cruzada, gente. Não é? E ele viveu tudo isso. Só que, na intimidade dele, sempre perambulava, sempre brotava um conflito entre o que o espírito, a essência, suplicava, queria, quanto à circunstância que ele estava totalmente inserido no processo. Então, essa história é muito interessante. Porque o conflito foi avolumando por ser uma alma de alta estirpe, de alta categoria. Chegou num ponto que ele falou assim, não, peraí, eu não posso sofrer mais, tem alguma coisa de errado. Foi aí que ele abriu as possibilidades, pelo próprio grito interior, e ele começou a ser visitado pelas hostes superiores. Até chegar num ponto que Jesus o visitou. Porque eram espíritos. Ali nós estamos falando de João Evangelista, discípulo amado. Um dos discípulos que estava numa categoria de mais sensibilidade para entender Jesus. Jesus o convidou, Francisco, vamos mudar de vida. Né? E ele abriu mão de tudo.
vale essa história, vale ler essa história, porque para o pai foi uma agressão, para a sociedade foi alguma coisa assim estarrecedora. Chegar num ponto que o pai falou assim, olha, já que você quer seguir, então abra mão de tudo que é meu. O que Francisco de Assis fez? Tirou a roupa na praça pública. Eu sou do Cristo agora. Se é para fazer isso, a gente estuda a história e observa com muita clareza que estes espíritos que reencarnam nessa condição de deixar exemplos tão avassaladores, que abalam épocas, é para representar o que nós precisamos de fazer, não num contexto desse, de inclusive dissociar-se, né, de todo um processo que nós estamos inseridos, que é extremamente importante para nós. Antigamente, evolução espiritual era abraçar causas religiosas. Hoje em dia, e daqui para frente, se eu posso assim dizer, não é abraçar causas religiosas, de religião X ou Y, mas é abraçar um projeto de vida. Porque não adianta abraçar causas religiosas e continuar com um projeto de vida falido, ou mentiroso, falacioso, na qual a gente veste uma túnica de santidade e continuamos vivendo conflitos seríssimos na intimidade. Entendeu, dona Nilza? Para milhões é importante, tá? Para milhões é importante. Vocês veem que os cultos aí arrebanham. Agora nós precisamos de pensar que na nossa condição, diante de tantas informações espirituais, nós precisamos de repensar a nossa conduta, a nossa proposta de vida, para que a doutrina espírita não seja fachada. Ufa, tem hora que até perde o fôlego quando fala isso. Para que a doutrina espírita não seja conveniência social ou religiosa. Que religião que é a sua? Sou espírita. E até agora é uma festa, né? Dá até status. A novela da Globo, tem filme, tem isso. O que você é? Sou espírita. Allan Kardec, Futebol Clube. Vamos pensar. Então, Gislene, dentro do contexto que você trouxe, é muito sério o assunto, porque existe tendências, por isso é que nós falamos de tônica. Você reencarna numa família de magistrados, você já cheira, você já traz na bagagem todo experiências nessa área. Na hora de optar pela profissão, para onde que você vai? Não é? Você reencarna num grupo de músicos, de políticos. São tônicas, não são? Você reencarna no meio de religiosos. São tônicas. Você reencarna num grupo que tem um comportamento X. São tônicas. Agora, no meio do agrupamento, quando o espírito vem determinado a modificar, é porque ele tem compromisso com aquele agrupamento. E a mudança dele tem repercussões maravilhosas. Quando Francisco de Assis optou pela religião, que diga-se de passagem, ele foi bater de frente com todo um sistema, porque ele não queria aquela religião oficial. Porque não era assim que ele via o evangelho. Tanto que nos primeiros movimentos não era claro para ele o processo. Ele escutou Jesus dizendo: Francisco, reconstrua a minha igreja. Aí ele, imagine o êxtase, o transe. É diferente de eu falar assim: Renata, vai ali. Imagine, que coisa maravilhosa, que fenômeno que ele não viveu. Aí Jesus: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele voltou do transe, chamou o pessoal dele, né, os amigos: olha, Jesus falou para a gente reconstruir a igreja, vamos embora. Aí eles começaram por onde? Aí lembraram das ruínas lá de São Damião, lá perto da cidade dele.
Aí foram para lá. E foram reconstruir a igreja sem dinheiro, não é? Pedindo esmola para o pessoal, ajuda, né? Ajuda, gente, pelo amor de Deus, nós queremos sede nova. Né? Vamos pagar a luz do centro, vamos varrer o centro. Gente, ajuda e tal. Mas não pediram recurso para terem trabalhadores. Eles foram reconstruir a igreja conforme Jesus pediu com as próprias mãos. Essa história é belíssima. Aí depois de pronto, Jesus, Francisco, reconstrua a minha igreja. Eu falei assim, mas Senhor, acabamos agora. Jesus foi embora, no seu sentido figurado. Aí ele ficou a pensar, mas nós acabamos, é para reconstruir a igreja? O educador dá um toque e se retira. Os mestres dizem para nós, vai e reconstrua. Mas eles não vão dizer o que você vai fazer, no seu sentido dos detalhes. Porque os detalhes não são tão pequenos de nós dois, como diz o Roberto. Os detalhes dependem de cada um. Detalhe não é com o outro, detalhe é com você. Coitado, o Roberto vai até me processar. Deu? Detalhe é seu. Você que vai. Porque no detalhe, meu amigo, é que você vai trabalhar suas emoções, a sua habilidade. E por isso é que a evolução, você não pode prescindir do detalhe. Ou seja, o detalhe no seu sentido de valorizar as pequenas atitudes, aquelas circunstâncias tidas como sem muito valor, é ali que costuma acionar um processo inteiro, viu, Gina? Eu atendi a um coração essa semana, e num projeto reencarnatório, um indivíduo da família ia viver um processo complexo. E já caminhando para a desencarnação, aí foi parar no CTI. E a gente está acompanhando o caso. E a família é reduzida. Aí, num determinado momento, são 5 filhos. E a pessoa que está mais vinculada a nós, que a gente tem procurado orientar, nos ligou para dizer o seguinte: olha, sabe o que aconteceu? Depois de semanas de CTI, os 4 irmãos, meus 4 irmãos, circunstancialmente, nenhum deles pode ir mais no CTI. Agora só restou eu, como filho, acompanhar o pai no CTI. Por quê? Aí eu disse assim, o que você acha? Não, eu queria que você falasse. Eu falei assim, não, o que você acha? Eu falei. Vamos pensar, minha filha. O planejamento espiritual era para todos, não era? Só que no caso ali não foi escolha dos demais não estar no processo. Foram circunstâncias que retirou um por um, cada um com motivo. Aí quem vai acompanhar o caso no CTI é aquele coração. Por que aquele coração? Porque é o espírito mais endividado. É o que deve mais. Para ser muito claro. São os espíritos mais complicados que vai carregar água na peneira. Os mais devedores. Os mais necessitados. Entendeu? Por quê? Querendo ou não, no caso, são almas que se desajustaram, inclusive num contexto dos detalhes dos dois aí do Roberto. Aí os detalhes são de nós dois. Ei? Agora o Roberto não vai me processar mais não. Né? Captaram, gente? Deu aí, Gislene? É muito interessante o processo. Agora, você pode ter uma situação em que 10, uma grande maioria, realmente faz a opção em não prosseguir. E o grupo menor que abraça o compromisso de levar adiante, costuma ser aqueles
que de repente tomaram decisões no meio do contexto. Era para ser o outro, mas o outro deixou para lá. Esse que não tinha tanto compromisso é que vai abraçar. Aí fica configurado o seguinte: aquele que não tinha tanto compromisso e que abraçou por adesão à vontade, ou melhor, adesão ao bem, está dizendo que ele está caminhando a segunda milha. Jesus disse: quando alguém te convidar para andar uma milha, ande a segunda. Quando alguém te pedir a capa, dê a capa e dê a túnica. Primeira milha é obrigação. Se fugir, não tem problema. Depois volta. Você não tenha dúvida. E diz Emmanuel que se deixarmos a oportunidade, a ela tornaremos com maiores dificuldades, talvez, dentro do plano da justiça divina, para ser fiel ao texto. Justiça divina. Aí uma pessoa me perguntou essa semana: mas estava indo de um jeito que eu pensei que ia chegar lá. E de repente mudou. Será que Deus mudou de opinião? Eu falei assim: não, filha. Deus é a inteligência suprema do universo. As leis divinas são leis justas. Não existe alteração que vem do alto. O que vem do alto é harmonioso, é ajustado, é equânime, é misericórdia. Nós é que fazemos as alterações. O indivíduo está indo, caminhando de uma forma complicada. Ele está precipitando acontecimentos. Aí, de repente, vem uma calamidade e ele sai do contexto. Aí fala assim: será que lá do mundo espiritual mandar tirar ele? A maioria das vezes não. É ele mesmo que optou em apertar um determinado botão que definiu uma determinada consequência do fato. Agora o outro está caminhando que está uma beleza. Ele está passando da conta no seu sentido positivo. Quer ver a turma que gosta? Veio aqui para dar 10 mil passes. Já está no 18º, hein, Gino? 18 mil passes. Aí ele tinha uma previsão de desencarnar com 66 os espíritos. Olha, ele está dando passo com... a coluna dele está toda enjambrada, mas ele não deixa de ir lá dar o passe. Aí o mundo espiritual falou assim: aí é diferente. Porque nós podemos trabalhar com um acréscimo de misericórdia. Aí, dona Nilce, sabe o que os espíritos fazem? Dá para ele mais 5 anos de vida. Dá mais corda, porque ele pegou um embalo que está um negócio assim maravilhoso. Se ele desencarnar, costuma até reencarnar, aí voltar, não sabe se vai participar da evangelização, se vai para a festa ou se vai para a reunião. O negócio vai ser muito devagar, até ele pegar o ritmo de novo para dar passo. Então deixa ele dar passo mais uns tempos. Hein? Isso se chama moratória do amor. Moratória espiritual. Para a gente pensar. Então, estava escrito para ele... O que foi, Marco Aurélio? Para participar? Não? Então tá. Ele pensou assim, deu um sorriso, falou assim: tem coisa boa ali, né? Porque a gente tem hora que sintoniza com as frequências boas. Mas então, Marco Aurélio, a gente precisa de entender como é que funciona o processo, para que a vida da gente se torne mais tranquila, menos sofrida. Porque o sofrimento está na razão direta do desconhecimento. Tema da reunião: reparemos nossas mãos. Então nós estudamos, refletimos sobre a questão 259. Semana que vem eu não vou ler, já vou direto para a questão 260, tá? Nós refletimos sobre as circunstâncias, sobre as necessidades, refletimos sobre uma série de assuntos que eu não tenho dúvida que eles repercutem na análise que nós estamos fazendo sobre o nosso contexto familiar, nosso contexto social, profissional,
a nossa busca espiritual. Nós estamos iniciando um ano. E quando o calendário dá essa virada, ele tem uma importância muito, muito intensa para uma grande parte dos homens que estão na Terra. Porque, querendo ou não, a maioria está sendo convidada a refletir e se propor a mudar, almejando sempre conquistas, vitórias sobre si mesmo. Quando somos convidados a refletir, aquele botãozinho da nossa consciência é acionado e a nossa consciência vem de uma forma branda, amiga, e fala: ô meu filho, ô minha filha, não é assim? Vamos entrar numa nova etapa, vamos abraçar o bem. Não é? Na época do Natal, esse ano, FEAC Futebol Clube. Aí, não, mas depois do carnaval começa. Aí chega um carnaval, não vou deixar para a Semana Santa. Aí daqui a pouco virou 2014 FEAC Futebol Clube, que nada. Mas não tem problema, a espiritualidade está esperando que 2015 aconteça. Aí passa 2020, 2030, desencarnou, não tem problema. FEAC Futebol Clube da próxima encarnação. Ou nada de FEAC Futebol Clube na próxima encarnação. Nós vamos promover uma reencarnação sua ali na faixa de Gaza. Vamos te levar para o Sudão. Né? Vamos reencarnar na Etiópia. Vamos reencarnar lá no Alasca, lá na região da Antártica. Né? Vamos reencarnar naqueles países onde os corações ainda estão muito frios para a causa do Evangelho. Porque tivestes a oportunidade. Mas tirando a brincadeira, eu não tenho dúvida de que todos que estamos aqui estamos reparando as nossas mãos, prestando atenção para promover uma vida melhor. Porque Jesus mostrou-lhes as suas mãos. Olha que imagem que Emmanuel busca. Jesus mostrou-lhes as mãos. Jesus não estava preocupado com discursos. Jesus não estava preocupado em ficar falando da vida de César, de Caifás, de Anás. Jesus não estava falando das experiências de Zaqueu, de Pedro, de João, de Maria, sua mãe, de José. Jesus mostrou-lhes as suas mãos quando ele retorna do mundo espiritual. Afirma Emmanuel. Reaparecendo aos discípulos, depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Não foi só o calo por trabalhar no bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas, martirizadas, torturadas, vilipendiadas, vergastadas pelos que desconhecem, pelas crianças, pelos frágeis, pelos déspotas, pelos criminosos, mas acima de tudo por aqueles que caminham
lado a lado. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira. O cérebro pensa. As mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Emmanuel está dizendo que as nossas mãos são antenas. Qual que é a função da antena? Captar sinal. Sinais provenientes de onde? Emitidos pelo nosso mundo espiritual. Pela sua vida íntima. Pela sua forma de pensar. As mãos não sintonizam com a forma de pensar de outras pessoas. As mãos sintonizam com os responsáveis que as conduzem. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, não esqueçamos, que além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem na terra. Quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos levantar as nossas mãos e vamos ter que mostrá-las. O indivíduo desencarna. A primeira coisa que vem à tona é a marca que ele traz em suas mãos. Não adianta querer esconder, tirar o braço. São mãos espirituais. É a carteira de identidade, é o CPF, é a ficha, é o documento que nós escrevemos durante a nossa passagem em cada momento da nossa vida. Tudo fica registrado, Marco. Tudo. Embora a gente tente deixar para trás. Está tudo gravado. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual. Onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. O momento é extremamente importante para todos nós. E a frase que é capital nesse parágrafo, não sei se você prestou atenção, Gino, que as mãos do Cristo revelam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. É com elas que nós precisamos sintonizar. Com as mãos do Cristo. Que são mãos que estão operando no amor. Então, quando nós estamos trabalhando, mesmo em nome do bem, tem que ser com amor.
Não pode ser na obrigação. Está difícil? Está desafiador? Faça com amor. Não sintonize com a treva. Porque grande parte das mãos estão amaldiçoando, apedrejando, matando, ferindo. Porque grande parte dessas mãos que sintonizam com aqueles que as coordenam, apenas estão realizando sem condições de entender o que estão efetivamente fazendo e quais são as consequências que advirão. A gente vê os noticiários. Um casal foi assassinado aqui na Serra do Cipó, semana passada. Pessoas próximas da nossa convivência. Próximas da nossa convivência. Aí, foram entrevistar 2 rapazes, meninos. Um deficiente, com dificuldades físicas, e o outro com dificuldades morais. Aí ele disse: foi eu que matei. Por quê? Eu queria o carro. Você matou? Matei. E aí, você tem alguma preocupação? Você tem medo? Nem da morte. Observe, a frieza. Nós não estamos entrando no mérito para julgar o indivíduo. O porquê de um comportamento desse? Porque tem causas que estão guardadas veladamente por Deus. E ninguém tem o direito de ajuizar. Mas o fato em si, ele demonstra o que campeia nas ruas, na sociedade. Uma sociedade consumista, materialista, o que vale mais é ter, e os pais favorecem sempre o ter, o ter, o ter, o ter. Começa, mamãe vai trocar mamadeira, filhinha, essa aqui é mais bonitinha, mais sofisticada. Daqui a pouco, mamãe está dando um velocípede. Não, eu queria um carrinho de Autorama. Velocípede é minha época, viu, gente? É complexo. Uma sociedade em que o que vale mais é o chulo. Dr. Bezerra de Menezes, quarta-feira nós trouxemos uma mensagem aqui, né, Marco Aurélio? Você estava aí. Tem um texto maravilhoso. Não compete mais vulgaridade no nosso meio. Nós estamos estudando. Projeto de evolução espiritual para esse ano que está começando, nós temos que rever muitas coisas. Cada um. O nível de vulgaridade para você é um, para mim é outro. Mas o que é vulgar? Nós temos que começar a prestar atenção. O que é ser vulgar? Não é prestar atenção na vulgaridade do outro, porque de repente a sua medida é diferente da do outro. Mas tem coisas que a gente vê claramente que não dá mais. Agora, para negociar na sociedade, você vai ser vulgar também, porque você está no grupo? Se você percebe que é vulgar e está agindo assim, você está escolhendo o umbral para a sua intimidade. Para não falar inferno, né? Porque antigamente era inferno. Você está escolhendo treva. Porque de repente para o indivíduo não é vulgar. Acha bonitinho. Acha bonitinho. Aliás, na sociedade é tão bonitinho falar palavras chulas, né? Reúne um grupo de jovens e põe um gravador. A gente fica estatelado. Mas aí você fala assim, mas os pais não dão jeito. Não dão mesmo, não. Porque na realidade os filhos refletem os pais. Aí o menino falou uma mentira, aí o pai, vamos, por que você mentiu? Ué, papai, um dia, toda hora o senhor manda falar para a pessoa, quando eu atendo o telefone, que o senhor não está, e o senhor está lá do lado do telefone. Como é que o pai pode exigir do filho amanhã que seja honesto, claro,
sincero com ele, com o pai. Ele não deu exemplo. Então existe uma confusão estabelecida na sociedade, que é fruto de uma semeadura de gerações e gerações. Deu, Gino? E que se você não vai resolver isso assim. Agora, se está incomodando, significa que nós temos um compromisso. Primeiro, de selecionar. Porque o que é bom para você, se não é bom para mim, eu não vou te condenar, mas isso não permeia a minha intimidade. Isso não faz parte do meu interesse. Agora, não significa que eu vou desconsiderar, que eu vou me afastar, nada disso. Agora, nós precisamos de refletir que uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem chão. Uma sociedade sem sanção. Uma sociedade em que não há punição é uma sociedade que tem como resposta falta de limite, dificuldades em vários setores. Nós viemos no mundo para discutir leis do mundo? Não. Nós estamos aqui para entender leis divinas. Porque quanto mais você se candidatar a um mundo melhor, se o mundo de cá não se aprimora, você está comprando uma passagem, tá, Renata? Uma passagem para encontrar a felicidade. Agora, enquanto não fazer por merecer, a gente continua dentro de um contexto de muitas dificuldades. Mas por amar e por reconhecer o amor que advém do Senhor das estrelas, que é Jesus, por reconhecer o tanto que Ele nos oferece, eu esqueço dos problemas do mundo e vou amar o mundo. Amando as pessoas e não amando o que elas fazem. Conquistar amigos, independente da posição espiritual que eles se encontram. Dar, oferecer, sempre. Porque para resolver as nossas questões, sem o trabalho, o esmero, na senda do amor, tudo continuará como dantes no quartel de Abrantes. Não é assim que fala o jargão popular? Então que Deus possa nos inspirar para que possamos, reparando as nossas mãos, procurar cuidar das nossas e fazendo delas antenas vivas para semear sempre a luz. E luz reflete ou atende treva. Não queira fazer vínculo da sua luz com outra luz, não. Embora isso aconteça naturalmente. A luz atende aqueles campos que mais necessitam delas. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a presença de todos, o esforço, a paciência. Que 2014 seja pródigo de estudos na casa de Kardec e que vocês possam estar conosco, pois eu não tenho dúvida que nós estamos formando uma grande família, uma família cristã, que com o passar do tempo, de mãos dadas, não tenho dúvida de que seremos os soldados da nova era, que Jesus está convidando e preparando. E tomara a Deus que a gente não deixe o quartel, ou não deixe essa grande missão, porque o mundo precisa de amigos, não de juízes. O mundo não precisa de advogados. O mundo não precisa de médicos, de censores. O mundo precisa de cristãos. E o cristão legítimo é amigo, porque ele dá a vida pelo próprio semelhante. Eu encerro as nossas atividades lembrando de uma frase do Papa, autoridade máxima da nossa irmã, a Igreja Católica. Que o compromisso que
está sendo estabelecida em Roma é para que a igreja saia para evangelizar. A igreja não vai esperar que os fiéis venham para ser evangelizados. E sair para evangelizar proficuamente só pelo exemplo. Por isso nós não podemos ficar sentados, acomodados. Nós temos que trabalhar as nossas mãos junto com estes que são nossos irmãos de caminhada. E eu não tenho dúvida de que a fala de Francisco, o Papa da Igreja Católica, como médium, ele como médium, ele está trazendo uma mensagem que é a proposta de Jesus em todos os setores da sociedade. E por isso que a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, dentro de uma praia imensa, somos uma areiazinha. E como uma areia, estamos procurando refletir a luz que vem do astro-rei, do Sol, do Cristo. E por isso estamos transmitindo tudo que está acontecendo aqui, tornando público, sem pretensão alguma, mas tentando dividir e levar Jesus, através das mãos abençoadas de Allan Kardec, para estes corações que se encontram, como nós, precisando da luz da vida. Porque tendo a luz da vida, tudo se renova, tudo clareia, tudo se objetiva e tudo passa a ter sentido. Que Maria Santíssima esteja com todos. Muito obrigado, boa noite, e assim nós passamos a palavra para a Sonia encerrar a reunião.